Saudações alviverdes a todos. Eu sou Conrado Cacassi e, conforme prometido, a gente vai fazer o react da coletiva do Abel, realizada ontem, logo após o empate entre Palmeiras e São Bento, por 0-0 lá no Allianz Parque. Primeira vez que eu vou fazer desse jeito gravado aqui, espero que vocês gostem. Não vai ser muito diferente do que a gente fazia ao vivo ali, tá? E eu vou fazer o react sem ter visto a coletiva, tá? Porque é para meio que provocar uma reação bem espontânea. Eu não vou ter pensado previamente no que eu vou falar cada resposta do Abel, tá? Então, sem muita enrolação, vamos começar. Vou colocar aqui o... já apareceu ele aqui. Vamos soltar? Vamos ver o que ele fala. Abel, boa noite. Tem uma passagem do seu livro em que você fala sobre como o percentual que o Palmeiras tem que dedicar à análise do adversário varia de acordo com o contexto do jogo. Eu queria pegar essa premissa que você tem pensando no outro lado. Num jogo como hoje, é claro que o São Bento vem para cá muito preocupado em pensar no Palmeiras. E a pergunta que eu te faço a partir disso é como um time que está jogando junto já há 3 temporadas, com o mesmo técnico e com boa parte do seu elenco, pode resolver um jogo contra um adversário que vai estudar muito o Palmeiras e que vai pensar muito em anular o Palmeiras como o São Bento fez. É uma questão de criar coisas novas, jogadas novas, mecanismos novos ao longo desse ano, ou é uma questão de aprimorar e tentar a excelência naquilo que o Palmeiras já está acostumado a fazer? Obrigado. Boa noite a todos. Eu ia pela tua última frase. Temos que aprimorar e ir à procura da excelência. É verdade que estes jogos de início da época são difíceis. O nosso adversário teve mérito na forma como nos bloqueou, sobretudo no último terço. A verdade é que nós dominamos o jogo, tivemos vontade, tentamos, mas não conseguimos criar grandes oportunidades de golo. É verdade que fizemos dois. O segundo, estamos a falar de milímetros, ok? É o braço, não é o braço. O VAR decidiu, marcou, está marcado, mas fizemos 2 golos. Mas não tivemos tão fluidos como é normal. Mas também não estava à espera de vir de férias, iniciar, que alguns jogadores nossos também tiveram uma paragem longa, não só pelas férias, mas por lesão. Portanto, isto faz parte do processo, faz parte do caminho e vamos continuar, mas concordo naquilo que tu disseste, é aprimorar aquilo que já fazíamos, fazê-las melhor, recuperar a nossa equipa cada vez mais, carregar as baterias, trabalhar em cima das nossas capacidades físicas, nossas capacidades técnicas, nossas capacidades táticas, porque mentalmente fomos organizados bem, não concedemos uma oportunidade de golo ao nosso adversário. O público também nos ajudou do início até ao fim. Acho que, como te disse, tentamos, entregamos o que podíamos, demos tudo, mas não foi suficiente para desbloquear a linha defensiva do nosso adversário. Chegámos a fazer golo, como te disse, mandámos ainda 2 ao poste. Mas futebol é isto, não adianta estarmos aqui a arranjar desculpas, é olhar para aquilo que fizemos, dar os parabéns ao adversário, porque muitas vezes nós tiramos o mérito à equipa grande, mas a mim impressiona-me nestas equipas quando jogam contra nós o quanto é a atitude competitiva deles. O quanto esta é uma equipa que se mantiver esta atitude, uma atitude competitiva de forma consistente, é uma equipa que seguramente pode andar por outros patamares. E nós temos de estar preparados para isso. As equipas connosco vão trazer o plus da motivação de jogar contra o Palmeiras. E isso é bem evidente, mas como te disse, nós demos tudo o que podíamos hoje, mas sabemos fazer melhor, sabemos, e vamos continuar o nosso caminho. Tem algumas questões aí implícitas nessa primeira pergunta da noite. Primeiro que o repórter parece que ele parte do princípio que não é como essa temporada. Estudou, como é que você faz para jogar? Não é só isso, não é só esse o problema. Né? Não foi só a postura do São Bento que dificultou as coisas para o Palmeiras. Mas, por outro lado, ele levanta uma questão para a sequência da temporada, que o Abel ignorou, que é o de criar coisas novas. O Abel bateu na tecla do aprimorar o que já existe, de fazer, que é até um dos lemas que ele
criou para esta temporada. Fazer o mesmo, mas melhor. Não é só fazer o mesmo, mas melhor. Tem que fazer coisas novas também. Tem que inventar coisas diferentes. E aí entra na pergunta do que o repórter falou, mas pensando na sequência da temporada. Todo mundo já sabe como o Palmeiras joga. O Palmeiras está exposto. Claro que tem algumas mudanças em relação às saídas do Danilo e do Scarpa, que o Abel está ainda tentando desenvolver. E ontem isso faltou, principalmente o jogo no entre-linhas da defesa do São Bento. O Palmeiras ficou muito preso atrás da primeira linha, e aí o passe enfiado tinha que atravessar a primeira linha até chegar na segunda linha, onde tinha lá um entrelaçamento entre os nossos jogadores e os deles. Mas para isso acontecer, o passe já chegava muito mastigado. Então, ajustes, não precisa nem ser uma grande novidade, mas simplesmente um ajuste nesse posicionamento dos jogadores que vão fazer a armação, que vão pensar a jogada, eles têm que estar mais bem posicionados, de forma a que o passe, quando saia, não saia tão mastigado. E aí você obriga o São Bento também a mudar um pouco a marcação. Né? Se você tem duas linhas, tem ninguém jogando entre as duas linhas, você está com as duas linhas armadinhas. Se você coloca a gente jogando entre essas linhas, que estavam razoavelmente espaçadas, você obriga o São Bento a mexer, principalmente na primeira linha, para botar alguém marcando esse pessoal que está flutuando. E aí você abre espaço na primeira linha, proporciona que os próprios zagueiros possam avançar um pouco mais e ajudar nessa armação. E aí você aproveita, por exemplo, o passe do Murilo por baixo, que é um passe muito bom. O próprio Gustavo Gomes também, quem não lembra da jogada da Libertadores. Então, assim, tem saídas. Né? Não é só fazer o mesmo, mas melhor. Eu acho que, nesse ponto, a pergunta do repórter foi pertinente. Você não vai criar nada novo, não? Né? Cabe sim. Abel, boa noite. A decisão para a estreia do Campeonato Paulista, ela é de força máxima em campo. Agora, o que eu queria ouvir de você em relação ao planejamento para essas primeiras rodadas e as primeiras semanas do Palmeiras na temporada de 2023, porque num recorte dos 5 primeiros jogos, tem um clássico contra o São Paulo, já no próximo domingo pela terceira rodada, e depois um jogo de meio de semana e uma partida valendo o título contra o Flamengo já em Brasília. A sua ideia é de um rodízio nesse período inicial de trabalho, foco principalmente nesses 2 jogos, um de fato valendo o título e um contra um adversário, né, contra um rival. Qual que é o planejamento do Palmeiras nesse início de temporada, pensando nos atletas? É foco dia a dia, é perceber como é que os jogadores vão recuperar, é perceber como é que nós vamos conseguir recarregar as nossas baterias e estar próximos dos nossos níveis normais, e jogo a jogo. Não te vou estar a dizer que se vamos fazer rodízio ou não, se vamos trocar 5 jogadores, se vamos trocar 4. Sei que há jogadores que tiveram lesionados e têm que ter jogo, têm que recuperar, têm que voltar à sua forma normal, e isso é só jogando, não é fazendo rodízio. Mas, como te disse, desde que chegámos aqui, tenho dúvidas que vai jogar sempre a mesma equipa. Seguramente que vamos alterar alguns jogadores, até por fruto de algumas saídas que nós tivemos, testar uma ou outra situação, perceber quais são as melhores soluções. É isso que nós vamos procurar fazer, e logicamente com a intenção clara, porque o Palmeiras, em todas as competições que entra, a nossa intenção é lutar pelo título, e é isso que nós vamos fazer. Mas neste momento não te consigo dizer se vamos fazer muito rodízio, se não vamos trocar 3, 4, 5. Acredito que vamos fazer algumas trocas, mas não. Tem que ser jogo a jogo, ver como é que os jogadores estão e recuperar estes jogadores que te disse. Temos jogadores que ficaram lesionados muito tempo, uns de joelho, outros de entorse no pé. Portanto, nós queremos recuperar rapidamente estes jogadores, a sua máxima força, a sua máxima forma, e só jogando. Tem certas perguntas que não mudam, né? É sempre a mesma coisa e a resposta é sempre a mesma. Não muda. Jogo a jogo, aquela coisa. Se precisar mudar, vamos ver, fazer a avaliação individual de cada jogador na parte física para ver se precisa poupar ou não. É o de sempre. Abel, ainda em cima dessa parte final da sua resposta, um dos jogadores importantes que você perdeu para essa temporada, o Danilo, você começou com o Jailson hoje, depois entrou o menino, tem o Fabinho, que é jogador da base. A minha pergunta é óbvio que é difícil você achar um substituto à altura para um jogador como o Danilo no elenco do Palmeiras. No futebol brasileiro não é fácil. Mas qual o tamanho desse problema para você? Você acha que dentro do elenco você tem atletas que
conseguem mais ou menos suprir a expectativa? Você pode mudar o esquema ou você vai eventualmente correr atrás de algum reforço com características próximas? Claro que temos que correr atrás de reforço. Assim, vocês têm que entender que o Palmeiras é um clube responsável, tem objetivos financeiros e objetivos desportivos. Os objetivos financeiros estão a ser cumpridos, ou praticamente cumpridos. E agora temos que cumprir também os objetivos desportivos. Portanto, claro que procuramos um jogador de qualidade e não é, paga-se a qualidade. Não é? Deram 20 milhões para levar o Danilo, a qualidade paga-se. E, portanto, claro que procuramos um jogador para essa posição, não é sabido. Portanto, eu disse-vos o ano passado que se não saísse ninguém, não ia entrar ninguém. Como saiu, tem que entrar de qualidade. E a qualidade custa dinheiro. É o que a gente está falando desde o início do ano, né? Essa venda do Danilo já estava anunciada. E todo mundo cobrando reforço. E eu falava assim, gente, não precisa de reforço para a saída do Gustavo Scarpa, porque a gente ganhou o Endrick. Tá? Então você tem ali uma reposição ao mesmo nível. É diferente a natureza de jogo do Scarpa para do Endrick. Você faz ali um ajuste no time, desloca o Rony do comando do ataque para a ponta, mas o nível se manteve. Agora, quando você perde o Danilo e vai colocar o Jailson, aí o nível muda. Não pode. O Jailson é um jogador, por enquanto, o tamanho dele é para ser reserva. E tem feito bons jogos. Ontem mesmo ele entrou muito bem, caiu no segundo tempo. E o Danilo também oscilava. Mas, no geral, é indiscutível a diferença de nível de jogo do Danilo para o Jailson. E no elenco a gente tem o Gabriel Menino, a gente tem o Fabinho, a gente tem o Atuesta, e o Danilo está muito acima de todos eles, por isso era o titular. Então a gente está pontuando isso toda a live desde o começo do ano, que tá todo mundo pedindo reforço. Falei, não precisa de reforço. Mas quando sair o Danilo, aí sim tem que ter um reforço ou igual ou melhor. Você não pode comprar um cara pior que o Danilo. E aí a grana serve exatamente para isso. Pô, foi exatamente o que o Abel falou. A gente está falando isso desde o começo do ano. E eu admito para vocês que eu tô decepcionado. Pode até ter sido ingenuidade minha, mas eu queria acreditar que já estava tudo engatilhado. Que era um sinal de competência da diretoria do Palmeiras, de não deixar vazar, e que quando saísse o Danilo já tivesse um cara anunciado, engatilhado ali, prontinho, só esperando uma notícia para puxar outra. E isso ainda não aconteceu. Tudo bem, pode acontecer ainda hoje. Hoje é domingo, está na hora do almoço aqui. Ainda durante o dia pode acontecer isso. Mas quanto mais passa o tempo, menos a gente alimenta essa esperança de que está tudo certo. E aí a gente cai na realidade de que o Palmeiras não tem um substituto engatilhado e que está procurando. Isso não devia estar acontecendo. A saída do Danilo era mais do que certa. Então já deveria estar engatilhado por detalhes. Talvez esteja só por detalhes, mas tem que ser à altura. E como disse o Abel, vai custar caro e tem que gastar. Quer ser protagonista? Tem que gastar. Não adianta ficar só nessa de vamos comprar barato e vender caro, vamos desenvolver e vender da base. Não é só isso. Time grande não vive só disso, vive também de grandes contratações pontuais, quando necessárias. Não é a festa do Caqui, que fica comprando jogador caro. A hora a conta chega. Mas neste caso específico do Danilo, que vai entrar uma bala, você tem que comprar um jogador caro. Mas vai vir parcelado. Tá bom, compra parcelado. Uma parcela bate a outra. Tá faltando um pouco de agilidade e criatividade para a diretoria de futebol resolver esse problema. Boa noite, Abel. Prazer falar com você. Eu queria que você comentasse sobre as ausências das crias da academia do banco de reservas em relação ao Fabinho, o Giovani e o John.
Não, opções de treinador só. Não... Nós subimos sete elementos da base, mas temos os outros, não é? Temos o Menino, temos o Atuesta, temos o Tabata, temos o Veiga. Portanto, isto não há espaço para todos. Para eles já é muito bom estar na base. Foram 7 que subimos, 7 reforços, digamos assim, que nos vão completar o elenco, mas vão ter que esperar pela sua vez, como todos os outros, como fez o Danilo, como fez o Patrick, como fez o Menino, ainda anda à procura do seu espaço. Portanto, aqui já vos disse que a competência não tem nem nacionalidade, nem idade, nem se é da base, nem se tem 40 anos. O problema não é, o problema é rendimento. E neste momento eles vieram da base, há aqui um gap muito grande e as pessoas aqui ainda não entenderam isso. Há um gap muito grande entre a base e a equipa principal, que com o tempo, e isso que nós fizemos isso com o Danilo, que não fui eu que o chamei para a equipa A, foi o Luxemburgo que o chamou. É verdade que foi connosco que foi aprimorado e o tempo não é igual para todos. É verdade, temos e que não falaste, podias ter falado, tinhas essa oportunidade, o Hendrick, não é, que é um fora da caixa, já vos disse, mas os outros vão ter que continuar à procura de espaço, não é? O Fabinho tem a concorrência do Jailson, tem a concorrência do Menino. O ano passado jogou muito pouco, é normal que tenha que esperar, e se vier outro jogador para nos acrescentar qualidade, vai jogar seguramente ao longo do tempo, mas nós temos um elenco muito enxuto, e eu acho que tu és um jornalista inteligente que vais procurar perceber que nós temos 22 jogadores, 2 jogadores por posição, e os excedentários, que estão a terceira, por exemplo, temos 2 laterais mais o Garcia, temos 4 centrais mais o Naves. No ano passado tínhamos 2 laterais esquerdos mais o Jorge, que nós acabámos por várias questões, é um jogador com aquela qualidade, não sendo titular, o salário que tinha, temos que gerir isto muito bem, portanto, por isso que vos digo que o clube é um clube responsável, não é? Temos o Fabinho, um extra no meio campo, temos John, que é um extra também, e pronto, e ao longo da época vai seguramente a oportunidade para todos poderem jogar, mas isto não dá para tudo, não dá para contratar jogadores, não é? Então aqui o teu colega está-me a dizer que temos que contratar jogadores, estás-me a dizer que temos que apostar na base, temos que seguir um caminho. Eu gosto quando o Abel fala assim, você é inteligente, então você vai saber. Ele está chamando o cara de burro, mas ele está fazendo isso com elegância. Porque essa pergunta sempre vai vir. Você tem 30 jogadores no elenco. Cabem quantos no banco? 12 no banco? 11 no banco? Então vai ficar 7 ou 8 de fora, cara. É aritmética. Não é matemática avançada, não tem que fazer derivada, não tem que tirar logaritmo, não sei, nada disso, é uma aritmética básica, né? Então, vai ficar alguém de fora. Aí, se toda vez que ficar alguém de fora, e vai ficar, vier o cara perguntar, por que esse aqui não ficou no banco e ficou aquele outro? Opção do treinador. Então, mas eu quero saber exatamente isso. Por que a opção do treinador for essa? Aí o Abel, claro, é por rendimento, não é por idade. Mas foi o John, foi o não sei o que, o Giovanni que não ficaram. Estão atrás. Nesse momento estão atrás. No próximo jogo pode ser que mude, depende do rendimento dos treinos. Então, nesse momento, Jonathan, Giovanni, então tem que esperar até para ficar no banco. No critério do Abel. E se mudar, se no próximo jogo esses 3 estiverem no banco, a resposta vai ser a mesma. Olha, eles estão treinando melhor do que quem ficou fora. É tão simples, cara. Então o Abel às vezes se irrita e ele chama o jornalista de burro por causa disso, porque a pergunta é óbvia, né? Então pergunta óbvia irrita. Boa noite, Abel. Eugênio Alemão, Bate-Fundo Esportivo. Bom ano. Obrigado, igualmente. Você é conhecido como um bom montador de times. Base do Sporting, Braga, PAOK. O que te desafia mais neste momento? Montar o Palmeiras de 2 anos atrás ou reinventar esse grupo vencedor? Olha, é verdade que nos outros clubes não ganhamos títulos, mas o clube ganhou muito dinheiro. O Braga, o PAOK, por exemplo, é verdade que nós não conseguimos os objetivos desportivos que queríamos, mas conseguimos os objetivos financeiros, que é a valorização dos jogadores, que é a venda de jogadores, que é o clube poder a curto prazo, poder pagar a quem deve para depois se reforçar e poder investir sim na parte financeira. Agora, eu já vos disse isso, nós
Não vamos inventar nada, eu não inventei o futebol. Vamos perceber como é que os nossos jogadores vão lidar com 2 anos seguidos de títulos, mas é passado, não foi foram 2 anos seguidos de muitos títulos, é passado perceber até que ponto ou até onde vai a nossa ambição, a nossa determinação, a nossa vontade, e eu acredito que sim, que está aí. Hoje não faltou nada de atitude, de vontade, faltou sim voltarmos aos nossos normais, e depois esta vai ser o nosso mantra este ano, é fazer o mesmo, mas melhor. É termos qualidade nos cruzamentos que hoje não tivemos, é termos qualidade na finalização que hoje não tivemos e construir da mesma maneira que construímos. Hoje chegamos muito rápido à zona 3, mas depois da zona 3 faltou-nos a qualidade normal de alguns jogadores que a têm, mas que estão ainda, como te disse, a um nível abaixo. Portanto, não vou inventar o futebol, o que vamos fazer é rapidamente recuperar os nossos níveis técnicos, táticos, físicos, mental está lá, e aprimorar, fazer melhor que o que fizemos o ano passado, independentemente, é verdade, o teu colega falou, perdemos um jogador-chave, ponto, mas quem bem paga 20 milhões por um volante. Há decisões que o clube tem que tomar, só há decisões mais fáceis, outras mais difíceis, cabe-nos a nós, como te disse. Nestes 2 anos, em termos financeiros, foi absolutamente extraordinário para o clube. Em termos desportivos, extremamente também extraordinário para o clube. Achamos as nossas despesas, pagámos a quem devíamos, somos um clube responsável. Agora, como te disse, vamos já à procura de jogadores que saíram, vamos à procura de 2 jogadores que nos venham a acrescentar qualidade, e isso é preciso investir, senão não há outra forma. É verdade que temos jogadores na formação com qualidade, mas exigem-nos títulos, não é? A mim não me exigem que paguem as dívidas, a mim exigem-me títulos, e é isso que nós temos que fazer, é ser responsáveis e trabalhar para trazer os melhores reforços possíveis. Não é preciso estar aqui a criar confusões, nelas não existem, é nós voltarmos a sermos aquilo que já fomos e que seguramente vamos ser com o trabalho contínuo, que é isso que nós fazemos. Foi basicamente uma repetição de tudo que já foi comentado nas perguntas anteriores. Eu acho que a única diferença foi que o Abel foi um pouco mais incisivo na cobrança por reforços. Então ele fala assim, cobram da diretoria que pague tudo em dia e tal, e eu sou cobrado para ganhar título. Então eu preciso de reposição. Então ele usou uma retórica importante aí para reforçar a pressão em cima da diretoria por reforços. Ele quer reforços. Por quê? Porque agora o Danilo saiu. Enquanto o Danilo não tinha saído, tá tudo certo. Espero que estejam se mexendo. O Danilo saiu, cadê meu reforço? É isso aí. Tem que cobrar mesmo. Agora, Abel, fazer o mesmo, mas melhor, mas não só fazer o mesmo, mas melhor. É fazer coisas novas. É continuar pensando fora da caixa, é continuar sendo criativo. Hoje eles não executaram bem, estavam enferrujados, não finalizaram bem. Beleza, mas também não teve jogada de bola parada. Não teve jogada ensaiada. Então, já não é o mesmo, mas melhor. E não foi o mesmo, porque ano passado a gente tinha jogada ensaiada. Precisamos evoluir nisso também. Abel, boa noite. Feliz ano novo. Queria te perguntar, durante toda a sua trajetória no Palmeiras, um dos principais jogadores que se destacou foi o Rony, até jogando mais centralizado, né? Como você disse, o Hendrick é um jogador fora da curva e pede posição, pede passagem mesmo. E em determinado momento do jogo, você utilizou até os 2 mais centralizados ali, até porque o jogo exigiu isso. O Rony hoje, você enxerga apenas como um jogador que vai competir pelo lado de campo, a gente sabe que ele é titular, ou realmente é um jogador que poderá atuar pelas 2 posições? Não pode, é isso mesmo, pode atuar pelas 2 posições. Temos que perceber que os jogadores podem entrar e é um jogador que nos faz essas 2. É verdade que nós temos dado agora a oportunidade ao Hendrick de jogar, mas seguramente não vai jogar os jogos todos. É a mesma coisa com o Rony, são duas soluções que temos. Como disse, temos o elenco bem curtinho e logicamente com jogadores também da formação, para se houver aqui alguma lesão, algum castigo, poder colmatar com jogadores da base, mas estamos a contar com ele para essas 2 posições, sim. Abel, boa noite. Ainda falando um pouco dessa montagem de elenco, né, para a temporada, nenhuma contratação, o time sendo mantido. Hoje a gente percebeu que o Merentiel ficou fora do banco. É alguma coisa já visando uma saída do jogador? Eu queria que você fizesse essa relação entre Merentiel e Rafael Navarro, porque foram 2 atletas que brigaram por uma posição ano passado. O Teu Lopes também, que teve um investimento alto.
Se você pudesse falar, por favor. Muito boa pergunta, é muito simples. Um é brasileiro, o outro é estrangeiro. E eu tenho que optar por um brasileiro. Né? E tem que sobrar, eu não posso ter 6 jogadores no plantel estrangeiros. Não posso. E mais, o Merentiel, o Miguel sabe quanto nós gostamos dele. E com a entrada do Hendrick fica mais difícil ainda. E, portanto, nós temos que olhar não só para aquilo que são os interesses da equipa, mas também para aquilo que são os interesses do jogador. E nada como falar com o jogador abertamente e dizer-lhe, estão 6 estrangeiros, há sempre um que vai ficar de fora. O Lopes, nós acreditamos nele, é um miúdo, é um moleque, é um investimento do clube, não só para a curto prazo, mas a longo prazo. E portanto nós não podemos ter 6, e ele sabe disso. Mas ninguém lhe disse que nós não contávamos com ele. A única coisa que eu lhe disse, temos uma conversa franca, sincera, que o espaço para ele em função da subida do Eric, porque podia acontecer ou não, nós não sabemos, o futebol é sempre muito dinâmico, e para ele estar a ficar de fora, ou ele ou com o Cevic, tínhamos que tomar uma decisão, e o primeiro a poder ter uma possibilidade, nós vamos fechar o plantel por aí. Portanto, a decisão é essa, entre um brasileiro ou um estrangeiro, nós optamos pelo brasileiro. E que fique claro, não é por xenofobia. Imagina, o Abel sendo xenófobo, em português. Opta pelo brasileiro por causa do limite de estrangeiros imposto pela regra. E talvez isso seja uma falha na montagem do elenco. Mas como é que você vai ter 6 estrangeiros no elenco? Você só pode ter 5. Você sempre vai ter que deixar um de fora, e isso vai causar situações como essa do Merentiel. Então, há algo, mais uma para a gente questionar aí do trabalho do Anderson Barros no planejamento do elenco. Boa noite, Abel. Fabrício da Rádio Arena Esportes. Eu queria te perguntar sobre o Hendrick. É um jovem, 16 anos, um garoto, que já foi vendido ao Real Madrid. E eu queria te perguntar como que você prepara o mental dele até a saída dele para a Espanha, para que ele esteja 100% com a cabeça aqui no Palmeiras. Assim, como te disse, é um jogador diferente. Porquê? Porque pela idade que tem e a maturidade que já apresenta é fora da caixa, por isso é que o Real Madrid pagou os valores que pagou, porque é diferente. Não é normal tu com 16 anos haver uma compra deste nível. Acho que eu posso estar enganado, mas vocês podem me corrigir. Foi a maior venda de sempre do futebol brasileiro em termos de valor, acho eu. E nós vamos tratá-lo como tratamos os outros. Seguramente que ele no futuro, para o clube que for, para o Real Madrid, vai ser tratado da mesma forma. E aqui vai ser igual. Quando o merecer jogar, vai jogar. Quando o treinador entender que tem que ficar de fora, vai ficar de fora, porque não é por ser da base. A cobrança aqui é muito grande para todos. Não é? Isto aqui, depois de subir, o carimbo base deixa de existir. Não é? Nós queremos rendimento. E, portanto, seguramente ele vai ser tratado igual aos outros. É um miúdo diferente pela idade que tem e pelo rendimento que apresenta. É por isso que é diferente, pela maturidade que apresenta, por isso que é diferente, mas não é por ser diferente que é tratado de maneira diferente em relação aos outros. Vamos olhar para ele, até porque é um jogador com muito potencial, vamos avaliá-lo, vamos acompanhá-lo, vamos ajudá-lo, e eu também espero que ele nos ajude a nós, e é bom poder contar com um jogador com esta qualidade. O Hendrick é demais, cara. O Hendrick é um privilégio, cara, tá podendo acompanhar esse moleque surgindo com a camisa do time profissional do Palmeiras. A gente que já acompanha o Hendrick há tanto tempo na base. Mas quanto é base, a gente sempre fica naquela dúvida, né? Será que vira? Será que vira? E ele com 16 anos já virou. E quando o Abel fala que ele é fora da caixa, que ele isso aqui, tem muito a ver com essa maturidade, com essa cabeça muito boa que ele tem. Que contrasta absurdamente, por exemplo, com outras grandes apostas que a gente fez aí no passado recente. Estava comentando isso ontem, inclusive, com os padrinhos lá no pré-jogo ontem. Então, por exemplo, Patrick de Paula, Gabriel Veron, que também eram muito acima dos outros, tecnicamente, com a bola, mas a cabecinha não ajudou, né? Por mais que o Palmeiras tente cuidar da cabeça deles. No final, no frigir dos ovos, claro que esse trabalho é importante, mas tem muito a ver com a personalidade de cada um, com a capacidade de cada um. Então, os instrumentos de trabalho do jogador de futebol são o seu corpo e a sua mente.
O corpo ajuda, mas a mente, quando não ajuda, não adianta. Não adianta. Você fala, não adianta, porque a cabeça não ajuda. Então, o Endrick, além de tudo, tem uma cabeça espetacular, né? Uma maturidade, uma seriedade, um profissionalismo que explica essa transação gigantesca aí com o Real Madrid, como disse o Abel. Abel, boa noite. Luiz Gaspar, Rede Voz do Esporte. Bom ano para você. A gente está aqui para perguntar, logicamente, você está aí no seu direito de responder ou não, né? E assim, ao mesmo tempo que você foi pouco cogitado, né, saindo do jogo, tá? Ao mesmo tempo que você foi pouco cogitado para dirigir a seleção de Portugal, você aqui no Brasil é quase que uma unanimidade nacional para dirigir a seleção brasileira. Não. Isso te causa algum sentimento ou nenhum? Olha, o que te posso dizer é que a minha realidade é o Palmeiras. Logicamente, quando tu vês o teu nome associado à tua seleção portuguesa ou brasileira, logicamente que é um orgulho para ti. Mas a minha realidade é esta, é o Palmeiras, e é por aqui que eu quero estar. Já vos disse, não agora, mas quando cheguei, sou um treinador de projeto, a não ser, se não ganharmos, bem, isto é o que acontece, as regras é igual para todos. Portanto, como te digo, é um orgulho, mas a minha realidade é o Palmeiras. Abel, pergunta óbvia. Daqui a 2 semanas vocês vão disputar mais uma vez um título. Claro que é bacana, todo mundo gosta de disputar título, mas a gente ainda está falando de 28 de janeiro. E o adversário não é nada simples, é o Flamengo. Eu gostaria que você passasse ao torcedor o que você espera do Palmeiras dia 28 de janeiro. Estágio de preparação, como que os jogadores estão fisicamente, até por causa da pré-temporada. E te falo isso muito por causa da data, por ainda estarmos falando de 28 de janeiro, e o Palmeiras, se eu não estiver enganado, foi o último a iniciar a pré-temporada. Você acha que o Palmeiras vai estar pronto para essa final? Claro que vai estar pronto para essa final, mas vai estar pronto jogando os jogos do Paulista. Eu não começo já a ver o 28 se nós não fizermos bem as nossas coisas agora. Portanto, o que nós vamos procurar fazer é, através destes jogos que vamos ter, preparar-nos para esse jogo que vale um título. Portanto, é isso que nós vamos fazer perante um grande rival, mas daqui até lá ainda temos tempo de nos preparar ainda mais, como te disse aqui aos teus colegas no início. Acho que nem eu nem nenhum clube chega de uma pré-temporada e começa a competir, e nós temos que nos lembrar que a equipa que mais competiu nos últimos 2 anos foi o Palmeiras. Disse-vos também ao longo do ano passado que não sabia até onde é que a equipa ia aguentar. Portanto, eu não gosto muito de fazer futurologia, eu não vivo muito. Já vos disse várias vezes, eu vivo no aqui, no agora, eu vivo no presente, e um jogo de cada vez, e falando de futebol é assim que eu gosto de fazer, um jogo de cada vez, analisar os jogadores, perceber onde é que temos que melhorar a equipa, perceber que a equipa, o nosso processo está lá, as nossas ideias estão lá, falta-nos sim aprimorar, falta-nos fazer, em vez de 2 golos invalidados, um deles ser válido. Portanto, é isso que nós temos que continuar a fazer. O nosso processo está lá, as nossas ideias estão lá, falta-nos pagar ainda mais confiança, como te disse, os nossos índices físicos, técnicos, táticos, fazer o mesmo, mas melhor, é isso que falta. E quando chegar dia 28, seguramente que nem nós, nem o Flamengo vão estar no pico, até porque estamos no início, e eu acredito que uma equipa, quando começa a competir um ano novo, atinge mais ou menos a maturidade competitiva ou a maturidade de jogo a meio da época, independentemente se há um trabalho contínuo ou não, mas aí começas a ver o rendimento de uma equipa. Por isso é que eu te digo, ganhar ou perder, temos um caminho, é para aqui que vamos, temos um plano e vamos segui-lo, independentemente de tudo que possa acontecer. Mas seguramente que nós vamos estar preparados para esse embate no dia 28. Tá? Muito bem, terminou a coletiva do Abel. Essa última parte aí já pensando na expectativa da partida contra o Flamengo, e é isso mesmo, né? É uma partida de começo de temporada, então nós vamos estar no topo? Não, mas eles também não. O Palmeiras vem de um trabalho, de uma continuidade de um trabalho já executado. O Flamengo está começando um trabalho novo. As duas situações têm prós e contras, principalmente quando você tem um time qualificado, como é o do Flamengo. Está começando agora, mas até por isso é um time sem vícios. Também tem isso, né? E às vezes dá umas encaixadas logo de cara, e depois começa a vir os problemas. A gente já cansou de ver isso. Quando o treinador troca de técnico, dá uma embalada ali no começo, mas depois começa a vir os problemas. Então, tem os dois lados. E o Abel falou um negócio legal. Mesmo você tendo a continuidade do trabalho, o auge vem no meio da temporada.
Não adianta esperar que, por estar com um trabalho em prosseguimento em relação ao ano anterior, que você volta no topo. Não volta, né? Dá uma caída, aí tem que reconstruir, tem que escalar a montanha de novo para chegar no auge físico e técnico e tático. E aí depois começa a cair de novo do meio para o fim, por causa aí sim de questões físicas. Então, é isso que o Abel espera, é o normal do futebol, e o jogo daqui 2 semanas vai ser um jogo, né, disputado. Agora, sem favorito, e o Abel tem um plano, né? Vai usar essas partidas do Campeonato Paulista para dar mais ritmo, para tentar fazer com que o time chegue da melhor forma possível contra o Flamengo. Espero que vocês tenham gostado desse novo formato. Na verdade, o formato é o mesmo, simplesmente a gente separou da análise do jogo em si, que é feita logo após o fim da partida, como a gente sempre fez. Agora a gente vai fazer no dia seguinte esse react da coletiva do Abel, comentando essas perguntas dos jornalistas e as respostas do Abel, principalmente quando tem algo revelador, algo importante, como teve hoje, por exemplo, essa cobrança que ele fez em cima da diretoria por um reforço, por uma reposição para a saída do Danilo. Valeu, turma! Segunda-feira a gente volta então com o Verdazo ao vivo. Obrigado a todos pela companhia, não, pela audiência, porque a gente não está fazendo ao vivo, né? Então não tem companhia, mas pela audiência, muito obrigado. A gente volta na segunda-feira com o Verdazo ao vivo. Um grande abraço, saudações alviverdes.